Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler do 1 ao 10. Assim como nós já oramos agora, a respeito do ano que vem, e nós clamamos ao Senhor porque esse ano não foi um ano muito fácil, né? E Paulo, a partir desta carta, ele nos dá algumas razões pelas quais a igreja do Senhor não pode ou não deva desanimar. E é isso que nós vamos meditar um pouco nesta noite. Razões para não desanimar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos de 1 a 10, diz assim: Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas terrena no céu, mas eterna no céu. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, porque estando vestidos, não seremos achados nus. Pois também nós, os que estamos neste tabernáculo, gemendo, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito, ou a garantia do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Andamos por fé e não por vista. Temos, porém, confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra, e te pedimos que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações, através da explicação, da exposição dela. Oramos no nome de Jesus. Amém. Razões para não desanimar. Irmãos, alguns domingos atrás, sem ser o que passou no outro, em alguma das nossas aplicações durante a mensagem, nós falamos sobre o não desanimar, e na ocasião nós citamos e dizemos: irmãos, não desista da sua igreja, não desista da sua igreja. Você se lembra disso certamente, e falamos que nós tínhamos que ir atrás dos nossos irmãos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão desaparecidos, sumidos, e nós tínhamos então que ir atrás deles. Isso por quê? Porque o desânimo, irmão, ele é algo presente na vida das pessoas, e comitantemente também presente na vida da igreja, porque a igreja é composta de pessoas. Nós somos a igreja de Deus, então nós também certamente passamos por momentos de desânimo, seja da própria vida, seja até mesmo da igreja, de outras coisas. Se eu fosse perguntar aqui alguns motivos pelos quais você desistiria de alguma coisa, com certeza eu iria me surpreender com os motivos que vocês iriam me dar. Alguns iriam estar desistindo por coisas ditas fúteis, simples, pequenas. Outras pessoas estariam desistindo por coisas assustadoras. Mas, irmãos, o fato é que o desânimo, a desistência, é algo que está aí, e você precisa lutar contra isso dia após dia na sua vida. Todo dia você precisa lutar contra o desânimo, seja por qualquer coisa que for, às vezes até pela própria vida. Paulo então vai nos ensinar, a partir de toda essa carta, mas especialmente deste capítulo, algumas razões pelas quais nós não devemos
desistir de qualquer coisa que seja. E como sempre eu quero colocar aqui um contexto histórico, onde é que Paulo estava quando ele então escreve essa carta. Por exemplo, Paulo escreve essa carta na sua terceira viagem missionária. Quando nós falamos a respeito de 2 Tessalonicenses, nós pregamos a respeito disso, segundo trazado, você percebeu que Paulo estava na sua segunda viagem missionária. E a primeira carta aos Coríntios, ele escreve de Éfeso. Essa Paulo já está precisamente na Macedônia, onde ele então alcança ali toda a Europa hoje para Cristo. Paulo então escreve a carta aos Coríntios. Na primeira carta, na carta anterior, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai tratar necessariamente da vida da igreja. Paulo vai dar conselhos para a igreja, Paulo vai dar repreensões a respeito de pecados dentro da igreja, Paulo vai dar ordenanças para a igreja seguir. Nessa segunda carta, Paulo vai falar necessariamente de si mesmo. E esta fala de si mesmo serve como orientação, serve como conselho, serve como repreensão também para toda a igreja. Aqui ele vai falar das suas lutas mais intensas. Aqui Paulo vai tratar das suas agonias, das suas próprias aflições. Ele fala também da sua esperança vindoura. Veja que Paulo aqui, durante toda a carta, ele vai falar de si mesmo. E tudo isso que ele fala de si mesmo serve como conselho para a vida da igreja. E nós também aprendemos com isso. Paulo também vai falar da alegria em servir um Deus que tem promessas para aqueles que permanecem fiéis. A promessa de Deus é para aqueles que permanecem fiéis a Ele. Paulo se alegra nessa carta ao falar nisso. E ele também, como em todas as suas cartas, e como você já aprendeu, ele também vai se defender, ele vai defender o seu apostolado, ele vai defender a sua liderança, isso também por causa das muitas acusações que estavam também fazendo contra Paulo. Paulo foi até a igreja, plantou a igreja, saía para pregar o evangelho. Os falsos mestres entravam naquela igreja e começavam a difamar a vida de Paulo dentro da igreja, e isso também certamente repercutia ali na sociedade, ali na vizinhança da igreja. Você percebe que em todas as cartas de Paulo é necessário que ele se defenda, é necessário que ele traga à tona para aquela igreja o seu apostolado, a sua liderança. Isso porque ele pregava o evangelho verdadeiro, puro e simples de Jesus. Enquanto outras pessoas pregavam um outro evangelho, mas espera aí, um outro evangelho? Irmão, coloca para mim, por favor, 2 Coríntios 11. Se você andar um pouco mais à frente na sua Bíblia, você vai perceber que existe sim um outro evangelho, você vai ver que existe um outro Espírito e existe também um outro Jesus que era pregado. Capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, o verso 3 e o verso 4 diz assim: temo porém, Paulo falando, temo porém que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Agora olha o verso 4, pois se alguém for pregar-vos outro Jesus, que não o que nós temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, de boa mente o suportai. Irmãos, aqui Paulo deixa muito claro, existe sim outro Evangelho, e por pregar o puro, verdadeiro e simples Evangelho, que é o Evangelho de Jesus, a boa nova, ele era perseguido, ele era difamado ali na própria igreja onde ele plantou. Então, Paulo aqui está vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida como cristão. Perceba que a carta fala necessariamente dele. Ele está vivendo também um dos seus piores momentos como pastor, como apóstolo de Cristo àquela igreja, porque ele está sendo
falsamente acusado. Ele estava lidando também com uma igreja dificílima. Você sabe que a igreja de Corinto era uma igreja pecaminosa. Existiam muitos pecados, e os pecados mais escabrosos que você pode imaginar existia ali naquela igreja. Paulo está lidando com esse tipo de gente, e ele então precisa escrever a esses irmãos. Além de tudo isso, ainda precisa lidar com as acusações que eram lançadas contra ele, e como eu já citei aqui num passado bem distante, acusavam de ser um mau pregador, acusavam de não trazer gente para a igreja. Ora, ele que implantou a igreja. Acusavam de muita coisa, mas irmãos, talvez a maior acusação, e certamente a mais injusta que lançavam sobre Paulo, é que os falsos mestres pregavam para a igreja de Corinto que ele não era um homem de Deus por causa dos seus muitos sofrimentos. E aqueles homens olhavam para a igreja e falavam assim: como esse homem pode ser um servo de Deus? Como ele pode ser um apóstolo de Cristo e passar por tudo isso ao mesmo tempo? Passar por todo esse sofrimento ao mesmo tempo. É o que hoje você conhece como a teologia da prosperidade, onde você não pode passar por lutas, onde você não pode passar por pobreza, onde você não pode passar por um momento delicado, financeiro, emocional, onde tudo tem que ser na base da vitória, do ganho, do levar vantagem em tudo. Teologia da prosperidade, isso não é novo, isso já era pregado desde o tempo de Paulo, e certamente a maior acusação que lançavam sobre ele era essa: olha, você não é um homem de Deus porque você está sofrendo. Esse líder que está diante de você não é um líder espiritual, porque ele passa por lutas e passa por sofrimento. E tudo isso ia entrando e fazendo a cabeça da igreja, e certamente daquelas pessoas que estavam ali ao redor também da igreja contra o apóstolo Paulo. Então esse também é um dos conteúdos da carta. E dentre tudo isso que já falamos sobre a segunda carta, também existe um tema central sobre esta carta, que é algo maravilhoso, irmãos, que é o consolo. Veja, Paulo está falando dos seus sofrimentos, das suas lutas, mas o tema central da carta não é esse. O tema central da carta é o consolo. Esse tema, ele sobrepuja todos os demais temas que existem aqui. O consolo. Um teólogo do século XIX, início do século XX, James Hastings, ele diz o seguinte, comentando sobre a segunda carta de Paulo, abre aspas: o consolo é o grande tema de toda a carta. Ela está cheia, do começo ao fim, de sofrimento que se transforma em júbilo, de fraqueza que se transforma em força, de derrota que se transforma em triunfo. Esse é o tema central desta carta. Isso fica também perceptível quando você estuda ela de forma mais profunda. Você percebe que do início ao fim a carta fala de consolo. Se você abrir no primeiro capítulo, no verso 3, ou no capítulo 13, no verso 11, você percebe que a carta se inicia e termina falando de consolo. No meio da carta também fala de consolo, capítulo 9, verso 8, capítulo 12, o verso 9, a carta inteira, irmãos, nos traz o consolo como tema central, e é desse consolo que eu e você vamos nos apropriar nessa noite. Você percebe isso de forma muito clara, o consolo da parte do apóstolo para a igreja, vindo do próprio Deus para com o apóstolo, e porque ele era consolado pelo Espírito Santo de Deus, ele assim também consolava aquela igreja. Então, irmãos, nessa carta, essa carta vai citar muitos motivos pelos quais aquela igreja não deveria desanimar, e certamente esses motivos também servem para nós hoje. E pensando então nesse tema central, que é o consolo, nós veremos então quais motivos eram estes, pelos quais a igreja não desanimava, e pelos quais você também não pode desanimar da sua própria vida, da sua vida cristã, da sua igreja, ou seja lá qual for aquilo que você pensa em desistir
daquilo que você está desanimando neste momento. E eu quero trazer aqui 4 lições de forma bem rápida, são esses motivos, essas razões pelas quais nós não devemos desanimar. Primeiro, porque existe uma diferença enorme entre a nossa morada atual e entre a morada vindoura. Esse era o primeiro motivo pelo qual Paulo dizia àquela igreja que ela não poderia desanimar. Irmãos, existe uma grande diferença entre a sua morada atual e a sua morada futura, a sua morada vindoura. Veja bem o versículo 1: sabemos que se a nossa casa terrestre neste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, ou uma mansão celestial, como pode estar na sua versão, uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna no céu. Irmãos, quando Paulo ele fala do tabernáculo, Paulo não está necessariamente falando de uma casa, ou de um espaço físico como este daqui, ou a sua casa, para você que está na sua casa. Paulo aqui, necessariamente, ele está falando do seu corpo. Paulo está falando deste corpo, que ele vai falar no verso 16 e nos versos anteriores, que é corruptível, que pode ser desfeito. Tabernáculo aqui, casa aqui, é o seu próprio corpo, é essa morada em que a nossa alma habita. E Paulo fala que essa morada ela pode se desfazer. Paulo fala que essa morada, ele vai comparar essa morada como uma tenda, e ele fala: irmãos, este corpo aqui, essa matéria é corruptível mesmo, isso aqui pode se desfazer a qualquer minuto, a qualquer instante. Eu posso estar aqui agora pregando a palavra de Deus para você, mas eu não sei daqui a 1 segundo, a 2, a 3, porque esta morada, ela é corruptível. E corruptível aqui não é tão somente no sentido de corrupção, dessa que você conhece, mas é no sentido de destruição. Isso aqui pode ser destruído e vai. Estava no mercado tem uma visita aqui em casa, a gente foi no mercado comprar alguma coisa, e ali eu fiz uma brincadeira, onde a gente comprou algo lá, que eu falei assim: nossa, tem comida que a gente poderia morrer comendo, de tão gostoso que é. Não é verdade, irmãos? Tem coisa de tão gostoso que você fala: gente, eu podia morrer agora comendo esse negócio aqui. E eu falei isso lá, sabe? Aí tinha uma senhorinha atrás de mim: não, mas morrer não é bom não, morrer por nada não é bom. Irmãos, e eu conversando com aquela senhora, e eu fui percebendo assim, sabe? Até o medo de morrer que ela disse que tinha, né? Mas, irmãos, não adianta. Esse corpo nosso, ele vai se desfazer, mais cedo ou mais tarde. É desta morada que Paulo está falando, que é corruptível. E se você continuar lendo, você vai perceber que Paulo faz uma comparação desta morada como uma tenda. E Paulo sabe muito bem do que ele está falando, porque o emprego dele, ele era construtor de tendas, fazedor de tendas. Então ele sabia que a tenda, que muitas vezes era usada como morada, você vê isso especialmente no Antigo Testamento, o próprio tabernáculo de Deus era feito de tenda, por isso o nome tabernáculo significa exatamente tenda. Paulo faz essa comparação porque ele sabia que aquela tenda que ele construía podia sofrer qualquer tipo de avaria, de destruição por coisas naturais, como o vento, como a chuva, assim como essa nossa morada. Então por isso Paulo faz essa comparação, mas Paulo diz para aqueles irmãos: vocês não podem desanimar, porque é muito diferente a sua morada de hoje com a morada que você vai receber no céu, quando este corpo se desfizer. É muito diferente, irmãos. Nós precisamos crer nisso. Então, para você que está pronto a desistir de algo, creia nisso. Tudo isso aqui vai se desfazer. Não é isso que vai permanecer para todo sempre. É a morada celestial. Como pode estar na sua versão, Paulo traz como uma mansão celestial. Tamanha é aquilo que nós vamos receber. E como você percebe nesse texto, ele não fala de uma casa. Tem gente que imagina que lá cada um vai ter a sua casinha, né? Outros acham que vai ter uma mansão. Paulo não está falando disso. Ele está falando de corpo.
Lá você vai receber outro corpo que não vai passar por nada disso que esse corpo seu passa. Irmãos, aqui nesta terra é coronavírus mesmo. Aqui nessa terra é depressão mesmo, é luta, é dor, é acusação, é pedra em cima de pedra. Mas a mansão celestial que vai ser revestida, essa não vai passar por nada disso. Paulo continua, uma segunda razão pela qual a igreja não deve desanimar, é porque a esperança do crente está nesta nova morada. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Veja o verso de número 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Aqui Paulo não tão somente mostra a sua morada futura, mas ele diz que o verdadeiro cristão, ele anseia, ele espera por essa nova morada, ele sabe que essa morada aqui, ela vai se desfazer, e ele então espera, ele anseia. O seu olhar não está nas coisas deste mundo, a sua confiança não está neste corpo, porque ele conhece esse tabernáculo, essa tenda, que pode e vai se desfazer. Paulo diz que você não deve desanimar, porque você deve esperar, ansiar por essa nova morada. E a expressão que Paulo usa aqui é muito forte. Ele diz que ele espera de tal forma que ele geme. E lá mais à frente ele vai falar que geme angustiado. Irmãos, você já esperou por algo que o seu corpo começou a tremer? Você já quis tanto algo que você não se coube dentro de si, esperando aquela coisa acontecer ou chegar? Isso aconteceu quando o Isaías Neto nasceu. E todos os meus amigos ficou esperando o meu choro. O Johnny vai chorar. Não chorou, viu, irmãos? Mas, irmãos, é curioso. Você que é pai e você que assistiu o parto do seu filho, certamente aconteceu a mesma coisa. Eu estava ali com o telefone filmando, e quando o anestesista virou para mim e falou: prepara o telefone, a câmera, porque agora vai sair. E apesar de não chorar, mas o meu corpo ficou tremendo, calafrios, arrepios me veio, porque algo que eu estava esperando logo estaria diante dos meus olhos, logo estaria na minha presença, logo eu estaria desfrutando daquilo que eu esperei por alguns meses. E assim foi. E eu então comecei a entender por que é que Paulo disse que o seu corpo gemia esperando essa nova morada. Agora, irmãos, um detalhe nesse texto que é muito importante, porque talvez você pode pensar: então eu quero morrer logo para participar de tudo isso. Eu quero que a morte me venha para que eu possa desfrutar de tudo isso. Paulo deixa aqui no versículo seguinte, no verso 4, algo muito importante, que diz o seguinte: pois também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos. Nós esperamos o nosso novo corpo, mas nós não queremos morrer por causa disso. O crente, ele não deseja a morte em hipótese alguma. Apesar de ansiar pela vida eterna, apesar de ansiar por este corpo que não vai sofrer nada do que este corpo aí sofre, Paulo diz também: apesar de tudo isso, nós não queremos ser despidos, mas revestidos. O nosso olhar está na vida eterna, não naquilo que precisa acontecer para que ela chegue. Necessariamente a vida eterna vai acontecer para você que é cristão através da morte ou através da vinda de Jesus. Mas Paulo deixa muito claro que o crente não anseia, não deseja a morte. Isso é muito importante, irmãos. Como diz, existem muitas pessoas desistindo da própria vida. Paulo deixa uma razão muito clara pela qual você não deve desistir. Porque aqui enquanto estamos neste corpo, neste tabernáculo, temos coisas a fazer, temos missão a cumprir. Jesus nos deixou uma missão,
E nós assim precisamos da vida para cumprir essa missão, apesar de que a vida, irmãos, além de que a vida é bela, né? É gostoso viver, é muito bom viver. Eu concordo com a senhorinha lá do mercado, né? Eu também não quero morrer cedo, porque o crente ele não anseia pela morte, mas ele anseia pela vida. Então, irmãos, aqui Paulo vai continuar falando, por que é que você não deve desanimar? Em terceiro lugar, porque um dia estaremos fisicamente na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Algo maravilhoso nos versos 6 a 8, que diz assim: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, neste corpo, estamos ausentes do Senhor. Andamos por fé e não por vista. Temos, porém, confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. O Senhor aqui é o Senhor Jesus Cristo. Então, por que você não deve desanimar? Porque um dia você vai estar de forma presencial, de forma concreta, física, na presença daquele que te traz a salvação. Algo que Paulo explica muito bem aqui àqueles irmãos, assim como também a nós hoje, é que eles estavam separados de forma física de Jesus. E nós também hoje. Irmãos, algo curioso isso aqui, porque nós estamos na presença de Jesus através da ação do Espírito Santo de Deus que habita na nossa vida e que age através da nossa vida e que age na nossa vida. Mas de forma presencial, diz Paulo, que nós estamos separados. Quando você vai para o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do verso 50 até o 53, ali você tem narrado a ascensão de Jesus, ou a subida de Jesus até o céu, e de forma visível, e isso foi intencional. Jesus, ele se separou da sua igreja, dos seus discípulos. Jesus, ele aparece depois da sua ressurreição, ele aparece a algumas pessoas, em alguns lugares, aparece para os seus discípulos, dá ordens, ordenanças aos seus discípulos, algo que você conhece como a grande comissão, Mateus capítulo 28, você conhece muito bem. Jesus dá essa ordem a seus discípulos, e depois disso, ele é assunto aos céus, ele sobe aos céus e de forma visível, ele se separa da sua igreja, e isso é intencional, para mostrar que em algum dia, nós vamos de novo nos encontrar com ele, de forma presencial, assim como você está na presença do seu irmão, assim como você está na presença da sua família, você que é crente em Jesus, vai estar também na presença do Senhor. Isso, irmãos, é algo maravilhoso, saber que no futuro, em uma nova habitação, em um novo corpo, eu vou estar diante do meu Salvador. Por isso que você não deve desanimar, você deve estar com tudo isso na sua cabeça. E por fim, Paulo vai dizer que um dia nós passaremos pelo julgamento divino. Veja os versos finais. Pelo que muito desejamos ser-lhe agradáveis, quer presentes neste corpo, quer ausentes, pois devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aí talvez você diga, eu devo me animar porque eu vou estar diante de um julgamento? Pastor, esse negócio de julgamento não é meio temeroso, não? Não para o verdadeiro cristão, não para aquele que pratica a justiça, como o verso 9 nos ensina, não para aquele que quer agradar a este Senhor que ele cita, a Jesus Cristo, fazendo sempre aquilo que é bom, fazendo sempre o bem, quer para o seu semelhante, quer em prol do próprio reino de Deus. Para esse, o julgamento de Deus não é algo ruim, porque ali ele vai constatar aquilo que de bom ele fez.
Mas se por outro lado ele também fizer aquilo que é mal, ele deve se lembrar que ele estará diante do julgamento de Deus. Paulo diz aqui, irmãos, que apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos ataques maldosos, apesar das acusações, apesar de tudo isso que este corpo corruptível, ele pode sofrer, nós não devemos desanimar, porque nós vamos estar diante do julgamento de Deus. Irmãos, nada disso citado é motivo para desagradar a Deus. Nada disso, sofrimento, ataques, nada disso é motivo para não agradar o Senhor que você serve, para não fazer o bem. E o cristão precisa então entender isso. Quando falamos de julgamento, também é necessário entender que o crente já foi julgado os seus pecados, e ele está limpo, justificado, sem culpa pelos pecados. Mas como você já aprendeu em Apocalipse 21, existem outros livros, além do livro da vida, e nestes livros vai estar escritos todas as nossas ações, e se fizemos bem ou mal, nós vamos estar diante do julgamento de Deus. A salvação em Cristo Jesus é um dom gratuito de Deus. A salvação não depende de obras, não depende de boas obras, mas aquele crente em Jesus, ele vive praticando boas obras, porque ele é salvo. Porque ele é salvo, ele ama o seu próximo, ele ajuda o seu próximo. Porque ele é salvo, ele faz as coisas em prol do reino de Deus. Paulo nos ensina isso nessa noite. Então, por que eu não devo desanimar? Porque enquanto neste corpo, apesar de todos os ataques, de todas as doenças, eu pratico aquilo que é bom. E eu procuro agradar o Deus que eu sirvo, o Senhor que me salvou. Por isso, irmãos, nós não devemos desanimar. Agora, algo para você praticar a partir desta palavra. Primeiro, cuide do seu corpo, sim. Você percebe que Paulo fala muito de corpo aqui, nesses versos que nós lemos. Então, ao sair por aquela porta, entenda que você deve cuidar do seu. Sim, você, meu irmão, deve andar arrumadinho, bonitinho, viu? Faça isso. Irmã, você também ande bonita, ande arrumada, cuide do seu corpo. Se alimente bem, faça exercícios, cuide do seu corpo, porque este corpo, como você viu, Deus te deu. E você, que não é somente este corpo, habita nele. Por isso você deve cuidar. Agora, entenda uma coisa, você não deve fazer dele um templo. Você não deve fazer dele um motivo de adoração. Aqui Paulo nos ensina, portanto, um equilíbrio. Eu devo cuidar do meu corpo, sim, mas eu preciso entender que ele não é o fim da minha vida. Eu não vivo tão somente para esse corpo. É triste, irmãos, ver muitas pessoas, crentes inclusive vivendo para o próprio corpo. Esses não entenderam que não vivem em prol tão somente deste tabernáculo. Por quê? Porque ele vai se desfazer um dia. Mas apesar disso, você deve também cuidar dele, porque foi o Senhor que te deu. Outra coisa para você praticar: alimente mais o espiritual, pois é ele que permanecerá para sempre. Você percebe o equilíbrio? Você deve cuidar do corpo, sim, mas você deve alimentar o espiritual. Você percebe isso aqui na carta de Paulo, e o crente precisa entender que você não é um corpo que possui uma alma, você é uma alma que possui um corpo. Por isso que Paulo vai falar aqui, sabemos que se a nossa casa terrestre, veja que ele fala a nossa casa, e ele fala do seu próprio corpo. Então o cristão é algo mais, ele é uma alma. Por isso você deve alimentar mais o seu espiritual, porque é isso que vai permanecer para todo sempre. Então, leia a Bíblia, ore,
Separe tempo de qualidade com o Deus que você serve. Faça isso ao sair daqui, como você aprendeu domingo passado, a importância da palavra de Deus na sua vida. Então leia ela, pratique aquilo que está dito nela, para que assim você possa alimentar aquilo que vai permanecer, que é o seu espiritual. Não deixe aquilo que você vê tirar a sua esperança daquilo que você não vê. O verso 7 diz que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que nós não vemos. Irmãos, sempre que a dificuldade vier à porta, lembre daquilo que você não está vendo, do corpo incorruptível que você vai herdar quando Jesus vier buscar a sua igreja, ou quando você partir deste mundo. Então não se desespere quando o sofrimento bater a porta. Lembre daquilo que você não está vendo. Se você ler também do verso 16 ao verso 18, você vai ver Paulo falando a mesma coisa. Outra coisa para você praticar: viva de bom ânimo. Viva de bom ânimo. Irmãos, isso é muito importante, porque você não pode deixar as dificuldades da vida, as lutas da vida, os ataques injustos da vida tirar o seu bom ânimo de viver. Veja que Paulo ele diz aqui no verso 6, porque estamos sempre de bom ânimo, sempre. E olha o quão sofrida era a vida de Paulo. Irmãos, tem crente que você chega para ele: irmão, como é que está? Ah, pastor, luta demais, sofrimento demais, as coisas estão muito difíceis, e estão mesmo. Mas olha a orientação do apóstolo: viva de bom ânimo. Não deixe as lutas da vida tornar você um crente carrancudo, um crente entristecido. Pela fé, como você anda, está tudo bem, graças a Deus vai bem. Gosto muito da viúva no Antigo Testamento, onde ela passa por alguém, e ela vai então chegar diante de um servo do Senhor, mas no caminho ela passa por alguém, e esse alguém pergunta: e aí, como é que está? E ela: está tudo bem. Está tudo bem. O filho está morto. Está tudo bem. Viva de bom ânimo. Por fim, enquanto estiver neste corpo, produza. Enquanto você habitar neste tabernáculo aí, produza. Isso é importante, irmãos, porque quem aqui está apenas esperando para morrer? Pastor, eu só estou esperando a morte chegar. Ninguém. E graças a Deus por isso. Então, enquanto você está nesse corpo, produza. O texto diz que nós vamos estar diante de Deus e vamos apresentar aquilo que nós fizemos, de bem ou de mal. Então, enquanto você está aqui, produza. Produza em prol do seu próximo, produza em prol do reino de Deus, mas produza. Irmãos, como é bom você estar diante de pessoas que quer ajudar, que quer servir. Semana aí passada eu me encontrei com uma pessoa: pastor, eu quero ajudar, quero fazer alguma coisa, quero ser útil. Graças a Deus pela sua vida. Então produza para o reino de Deus. Deus te deu um corpo, irmão, entenda isso. Você deve usá-lo, não para o mal, não para o pecado, mas você deve usá-lo para o bem. Você deve usá-lo em prol do reino de Deus. Você deve usá-lo para a glória de Deus. Amém? Então vamos fazer isso, vamos praticar a palavra do nosso Deus a partir desses ensinamentos que Paulo nos orienta. Eu quero te convidar a ficar em pé e orar, falar com o Senhor. E se você está talvez desistindo de alguma coisa, assim como você aprendeu na palavra de Deus, você não tem motivos para fazer isso. Então ore pedindo ao Senhor que continue trabalhando no seu coração, continue falando ao seu coração. Peça para o Senhor que te mostre que enquanto neste mundo, neste corpo, você tem muito ainda o que oferecer em prol do reino dele. Talvez pela sua idade você ache que você não é mais útil. O profeta Joel disse que quando o Espírito Santo viesse sobre a igreja,
os velhos teriam visões, eles seriam úteis ainda para o reino de Deus. Então, não deixe o desânimo abater o seu coração. E se você deseja trabalhar aqui nesta igreja para a obra de Deus, me procure, fala: pastor, eu quero ser útil. Deus me deu um corpo, eu quero usar esse corpo para a glória do nome dEle. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade aqui nas nossas vidas, assim como ela já é feita no céu. Ó Deus, nós queremos a tua vontade para as nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado, ó Pai, porque em meio a tantas lutas, a tantas dificuldades, a tua palavra não permita que desistamos, ó Pai, quer da igreja, quer da vida cristã, ou quer da própria vida. Ó Deus, dê a tua igreja aqui em Itaberaí e tantas outras espalhadas na face da terra ânimo, ó Deus, para te servir, ânimo, ó Deus, para te bendizer, para louvar o teu santo nome. Ó Deus, que sempre que nós entrarmos aqui neste templo, que nós possamos estar com os corações animados a servir ao Senhor. Não permita que o desânimo, por mais que ele venha, nos abata. Ó Deus, fortaleça aquele que está cansado, aquele que está caído. Levante, ó Deus, aquele que está prostrado. E que o Senhor possa fortalecer a tua igreja, possa fortalecer, ó Pai, o teu povo. Anima o teu povo no nome de Jesus. Nos dê uma boa noite, guardados e protegidos pelo Senhor. E que o Senhor também nos dê mais uma semana, que apesar das lutas, mas, ó Pai, animados, porque as misericórdias do Senhor vão se renovar toda manhã. Confiamos na tua palavra e oramos no nome do seu Filho amado Jesus. Amém e amém.